Uma celebração realizada com danças em volta da fogueira, com um banquete feito de culinária popular, decorada com fitas coloridas amarradas em mastros, na qual as pessoas pulam sobre a fogueira, fazem danças circulares e na qual realiza-se um casamento. Celebração pagã ou festa junina de São João? Nesta terça-feira, do dia 22 de junho de 2022, nós temos o solstício de inverno. O objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre essa data e apresentar um ritual que pode ser feito nesse período. Eu me chamo Paulo, você está no canal Rota Dentro. O solstício de inverno, ele marca o período de menor luminosidade de luz solar aqui no hemisfério sul e a noite mais longa do ano. Segundo alguns estudiosos, foi a primeira festa sazonal comemorada pelas tribos neolíticas do norte da Europa. E até hoje é considerado o início da roda do ano por muitas tradições pagãs. Lembrando que paganismo não tem nada a ver com algo que se opõe ao cristianismo. Paganismo vem do latim paganus, que significa aldeão, camponês, ou seja, está ligado a tradições populares. Na roda do ano pagã, tem-se uma narrativa de morte e renascimento do deus Sol com a sua consorte, a donzela, a Lua. Nesse ciclo, nesse período em que nós estamos, é o nascimento. É o nascimento do Deus que morreu lá no outono e agora ele vai crescer, vai se desenvolver. Na primavera ele vai fecundar novamente a deusa até que ele fique de novo ancião, decrépito, morre e possa renascer de novo. Pode parecer curioso, talvez, comemorar o renascimento no período mais baixo de menor luminosidade, mas a gente tem que lembrar que essas tradições, ao contrário de nós hoje, eram bastante ligadas aos ciclos da natureza. E o ponto mais baixo de luz, ele acontece num contexto no qual a roda, a partir de agora, apenas sobe. Esse ponto em que o Sol atinge o maior afastamento angular da linha do Equador e permanece aí parado por 3 dias, era comemorado na Roma Antiga como o Sol Invictus, o nascimento do Sol invicto, onde havia um culto esotérico ao deus Mitra, um deus solar de origem persa, que muitos remontam ao próprio zoroastrismo, uma das sementes do monoteísmo e da noção de bem e mal, de luz e sombra que nós temos hoje, que era comemorado justamente agora. Esse período simboliza, então, esse sol vencedor, que conseguiu sobreviver ao período mais escuro e agora apenas ascende até chegarmos no solstício de verão. Enquanto a vida lá fora vai fenecer, vai terminar de morrer, nosso mundo interior, ele aflora. Da mesma maneira que a natureza, ela morre, ela tem horror ao vazio, o mundo espiritual, ele fica bem no silêncio, ele fica bem na ausência. É só a gente pensar, por exemplo, no monastério, nas meditações, que é quando o nosso sentido mais interno fica aguçado. Isso acontece simbolicamente na natureza e conosco agora no inverno. Então, os rituais relacionados ao solstício de inverno são mais interessantes de se pedir algo relacionado à nossa natureza interna e não ao exterior que está morrendo. Lançar sementes vai ficar mais apropriado durante a primavera. Por isso que muitas divindades solares, e aí a gente tem que pensar no hemisfério norte, muitas divindades solares nascem durante esse período. Ali 25 de dezembro, 22 de dezembro, no hemisfério norte, eles vão estar no solstício de inverno, que fala sobre divindades, messias, entidades que nascem voltadas para o espírito e não para a matéria. Uma tradição comum, principalmente em tradições pagãs mais ao norte da Europa, era decorar-se um toco de carvalho. Esse toco era guardado e lançado na fogueira no ano posterior. E da mesma forma um novo toco era feito e assim reiniciava-se o ciclo. Hoje, com a releitura de várias dessas práticas, várias pessoas realizam esse pequeno ritual. Hoje é comum decorar com velas verdes, vermelhas, brancas,
É só a gente pensar um pouquinho nas cores do próprio Natal, sendo que para algumas tradições o vermelho vai representar a deusa, o verde o próprio Deus, o homem verde que vai renascer. E o mais interessante é adaptar o que se tem, o que é tradicional para você, o que você tem na sua mão, no seu jardim, e claro, não ficar imitando o que fizeram no passado e em outras regiões. E ao fazê-lo pode ser interessante também obedecer etapas ritualísticas, que é harmonização, limpeza do ambiente, realizar os mantras e orações que são comuns e familiares com o que você pratica no dia a dia, que são temas que inclusive eu pretendo abordar futuramente em alguns vídeos. E você não precisa fazer, é claro, numa tora grande, numa tora de carvalho, é possível sempre adaptar, fazer algo pequeno. Caso não seja possível, você não tenha lareira em casa, não tenha como acender uma fogueira no fundo de casa, você pode queimar dentro de um caldeirão, você pode entregar para a natureza, claro, se a tora foi feita com produtos degradáveis. E ao fazê-lo, mentalizar sobre intenções para esse novo período. Eu acredito que esses totens, eles funcionam como marcadores temporais. Um totem que nos lembra dos objetivos traçados e escolhidos. Sacralizar uma meta é estabelecer uma rota profunda no modo em que lidamos com ela. No sentido mais etéreo, fala sobre nosso comprometimento com nossas crenças. Na prática, serve de lembrete do quanto avançamos em relação àquilo que escolhemos. Inclusive, caso você esteja assistindo esse vídeo num período posterior ao solstício, a tora de Uli não precisa ser feita exatamente durante o solstício. Uma data próxima também está válido. Esses períodos marcados pelos signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, eles são grandes marcadores temporais. Eles representam o início ali de um período, o início de uma estação e de todo um movimento de um novo ciclo que vai se começar. Aqui, por exemplo, no canal, no início do novo ano astrológico, em Áries, nós voltamos a fazer conteúdo por canal. Agora, o solstício de inverno aqui para nós marca a entrada no signo de Câncer. Enquanto que no hemisfério norte, inicia-se o verão. E o signo de Câncer, na sua simbologia, ele representa isso, o degelo e a subida das águas. Aqui para nós, o signo de Câncer, ele está muito relacionado com memórias, com raízes, com esse olhar interior. Então, a gente usa essa chave do signo de Câncer para entrar nesse período do inverno. E por ser um período importante, que vai marcar aí o tom, a egrégora dessa nova estação, desse novo período que vai começar, nós podemos olhar para o mapa gerado no exato momento do solstício de inverno. Olhando para o mapa do momento, nós temos bastante movimentação no signo de Áries. Inclusive, o segundo luminar, a Lua, regente do próprio signo de Câncer, está lá em Áries, no topo do céu. Num contexto de astrologia mundana, que fala sobre a sociedade e o mundo no geral, essa configuração de casa 10, ela fala sobre governos. Lembrando que a Lua também fala sobre nutrição. E ela está no quarto minguante, que é um arranjo que encaminha para encerramentos. O que, num nível pessoal, fala sobre nossos projetos, nossas metas e aquilo que precisa ser fechado. E voltando para uma interpretação mais global, essa configuração de nutrição, da Lua e etc., fala, num sentido simbólico, sobre economia. E como a nossa sociedade atual, infelizmente, se nutre e se alimenta de petróleo, ao que tudo indica, essas crises que estamos vivenciando agora relacionadas a isso, não apenas vão se intensificar, mas muito provavelmente vão atingir cada vez mais próximo aquele ponto em que soluções drásticas são necessárias para abordar o problema. O que antes alguma solução que atendia a algum ponto ou outro da equação, seja o público geral que somos sempre bastante explorados nos preços finais, seja decisões que atendem os acionistas preocupados cada vez mais em explorar e amplificar esse sistema de exploração, é muito provável que essa quina de insolução apontada aqui, ela vai deixar todo mundo, mais do que já estamos, né? Mas cada vez mais todos os pontos insatisfeitos.
de modo que soluções estruturantes vão ser necessárias. De importante também temos o Saturno em Aquário, que é um movimento que já vem acontecendo, mas da forma como as coisas vão se configurar nos próximos meses e até no próximo ano, é muito possível que essas questões sociais, coletivas e de informação, elas também vão entrar em novas crises. E voltando novamente para o aspecto pessoal, eu desejo a todos um bom período de solstício de inverno, boas festividades, boas festas juninas, festas de São João, que era o próprio anunciador do sol, que viria logo depois. Para aqueles que estão gostando do conteúdo do canal, lembre de dar aquele reforço que ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.